obrigado, né? Enorme prazer estar aqui. Parabéns pela organização, né, Vivian? Parabéns pelo Senji por aceitar receber o evento, né? Acho que é super importante. E eu queria dar um abraço especial no João Paulo. João Paulo, nós temos o setor de engenharia de segurança contra incêndio no Brasil vai ter uma dívida histórica permanente e perpétua contigo. O que tu tem feito de nos unir, nos incentivar a fazer coisas, inclusive nos provocar de fazer esse primeiro encontro aqui, né? Obrigado, né? É um prazer ter o teu carinho por todo o setor aí, como tu tem sido um amálgama de muitas coisas que têm acontecendo no país aqui. Kurkowski, eu te amo, que bom te ouvir, cara, né? Ou seja, amei, né? Ou seja, e facilitou muito algumas coisas que eu vou dizer aqui. Talvez só algumas coisas, né? Vamos entender o seguinte, não existe segurança absoluta, né? O problema de engenharia de segurança contra incêndio, como gestão de riscos de desastres, como seguro de carro, é que, no fundo, a gente está fazendo escolhas sociais. A gente tem que saber quanto que a gente quer investir, quanto a gente quer se esforçar por mais segurança. Mas a gente nunca vai atingir o ideal. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. A sociedade tem que, às vezes, se posicionar. Quanto que eu estou disposto a travar, eventualmente, meu desenvolvimento em prol de ser mais seguro? Quanto que eu estou disposto a despender de esforço e recursos para poder assegurar uma coisa que pode nem acontecer? É a mesma lógica, às vezes, de seguro de carro, né? Eu digo assim, pô, eu estou pagando todos os anos aquele seguro de carro maldito e eu nunca me acidento. Parece que eu estou lá gastando no dia do, né, que eu tenho finalmente aquele acidente e me dá sensação, graças a Deus que eu paguei isso, né? Só que, claro, se o seguro de carro custasse 50 mil por ano, mesmo sabendo que eu tinha uma chance, eu ia acabar escolhendo não pagar. Né? E é isso que a gente faz como sociedade. É por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, mas a gente tem que entender também que a gente tem que setar, e cultura de segurança contra incêndio vai ser fundamental. Se a gente não conseguir atingir as pessoas como gestão de risco e uma série de coisas para mobilizar as pessoas em relação às suas escolhas que elas fazem, a gente nunca vai ter a harmonia que a gente precisa poder avançar em relação aos processos que a gente tem. Eu mudei o título, tá? Me desculpem aí, e falei um pouquinho, já que eu vou encerrar aqui a palestra, vamos falar um pouquinho sobre onde estamos, para onde vamos, como é que coisa a gente poderia ficar alegre e que coisa a gente deveria ficar mais triste. Esse é o nosso laboratório lá, foi citado ali pelo Kurkowski, né, o Leme, né? Hoje eu tenho andado pouco por esses corredores, porque como diretor da escola atual, eu estou muito mais lá no centro e pensando em outras coisas, inclusive o Pacto Alegre, a gente viu de assinar agora o acordo com a Prefeitura e com a ONU para fazer o novo plano diretor da cidade, que vai inclusive contemplar algumas das coisas que a gente está fazendo aqui. Mas a Ângela está lá e quem quiser visitar vai ser um prazer recebê-los lá. A gente está para receber uma série de novos equipamentos agora dentro do projeto Cibratec sobre reação ao fogo. Tem um pórtico que está aqui, né? Ainda não inaugurado, que eu queria um pavilhão específico e até queria construir mais. Em vez de ter, numa única universidade, eu queria ter um centro gaúcho de segurança contra incêndio, né? A gente tinha que ter um grande núcleo único aí, que tivesse todo mundo circulando juntos. Eu ando numa fase muito parcerias, eu estou muito afim de baixar, né, fronteiras institucionais e botar todo mundo junto. Eu acho que isso é muito potente, né? Engenheiros de todas as universidades, bombeiros. Se a gente tivesse um grande centro, acho que seria uma coisa que nos faria conversar mais e avançar muito mais rapidamente do que ter muitos laboratórios, mas com mais fronteiras entre eles. Felizmente, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem conseguido avançar um pouquinho nesse sentido. A gente tem uma série de linhas de pesquisa, uma que começou com a ação do fogo em estruturas. A gente estava preocupado porque a gente trabalhava muito com reforço, né, de material polimérico, e a gente começou a entrar dentro da área de incêndio. Por quê? Porque a gente dizia, putz, esse negócio é fantástico, é um papel de parede que eu colo e aumento um monte a resistência das estruturas, mas se tiver um incêndio, eu consumo a matriz polimérica e eu posso perder toda a minha capacidade estrutural. Então a gente começou a brincar um pouquinho com proteções, com gesso, com argamassa, e de lá a gente começou a descobrir os problemas do concreto. A gente estava naquela fase em que se desconfiava que concretos de muito alta resistência podiam explodir no momento que eu tivesse um incêndio, né, toda a questão do espólio explosivo. Fomos o grupo que começou a destravar um pouco o conhecimento sobre isso no país, né? Explicamos lá que isso só acontece sob condições muito específicas, tipo, tu precisa ter muita umidade, né? E o incêndio tem que acontecer neste momento, né? E com um pouquinho de fibra de polipropileno a gente resolve. E a gente começou a, né, separar o joio do trigo, e de lá a gente começou toda uma trajetória que nos levou a trabalhar muito mais com os bombeiros. Adoro estar entre os bombeiros também, né? Como engenheiro entre os bombeiros, tive muito esse prazer nos últimos anos.
Então a gente teve ali algumas posições, né? A fundação da Albrace, o Combate Brasil, que começou a discutir segurança contra incêndio, que é a Associação Latino-Americana de Controle de Qualidade e Patologia das Construções. Eu acabei fazendo um grupo de pesquisa de gestão de riscos de desastres e a gente começou a trabalhar com os bombeiros no sentido de entender padrões, fazer simulados. Então a gente começou a trabalhar não só sob o ponto de vista de engenharia, mas sob o ponto de vista de gestão de segurança de uma maneira mais ampla. E eu acabei sendo convidado pelo CREA para coordenar a comissão que fez a análise técnica da Botkiss. Então tudo isso aí me acabou me provocando uma série de reflexões e é um pouco isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos lembrar que a gente age normalmente sob pressão psicológica, né? Ou seja, um dos grandes patamares que a gente teve de mudança das condições de segurança contra incêndio no Brasil foram nos anos 70, né? Quando a gente estava lá com aquele problema de que a gente estava num país ascendente economicamente, estava todo mundo botando ar-condicionado, a gente tinha uma instalação elétrica que era completamente uma tomada por uma sala, e aí daqui a pouco eu coloco e penduro um monte de ar-condicionado nesse negócio, e nos grandes prédios, obviamente, eu tinha sobrecargas, e isso gerou uma série dos grandes incêndios que a gente teve. E a gente não tinha nem capacidade, nem tradição de saber como lidar com essas questões de propagação, evacuação. E isso gerou uma série de mudanças importantes. Eu me lembro de ser criança em São Paulo e logo depois, né, eu assisti, né, pela TV as pessoas se jogando desses edifícios. Foi um trauma muito grande. E logo depois a gente via passar pela Paulista o pessoal fazendo grandes obras, por exemplo, para conectar dois edifícios, que era a única maneira de tu gerar uma rota de abandono, era conectar grandes edifícios, né? E isso foram investimentos pesadíssimos. A gente via todas as horas nos jornais o investimento em novos equipamentos de segurança contra incêndio. A gente reviu norma de instalações elétricas naquele período, ou seja, movimentou tanto, né, ainda mais estando em São Paulo, que era a potência econômica do país, que a gente tem lá um conjunto de evoluções e tem um salto repentino que é a década de 70. E que de alguma maneira, né, obviamente não era só São Paulo que estava se tornando mais rico, e a gente acaba também, né, tendo outros eventos, se a gente pegar a década de 70 em outros lugares, inclusive em Porto Alegre, com as lojas Renner lá, que foi uma das grandes tragédias. E esse é o mesmo prédio que vai ter depois Arapuã, e vai ter a queda da Marquise da Arapuã, né, o mesmo edifício, né, o que mostra que às vezes o raio cai duas vezes no mesmo lugar, né, ou seja, então a gente tem que de fato trabalhar para isso. Tem uma série de avanços que vem junto com esses grandes incêndios, né, até 97, quando a gente teve a lei já mostrada aqui pelo Krukowski, e a gente começa a ter uma certa sensação de que a gente está fazendo o dever de casa, né, que a gente conseguiu lidar com o monstro e que a gente pode ficar mais ou menos seguro. Só que isso não é bem verdade, né? Se a gente pegar alguns dos levantamentos, como a gente pega no Brasil Sem Chamas, que foi uma grande tentativa de fazer uma grande estatística do que eram incêndios no Brasil, a gente nota que existe um padrão de incêndios recorrentes, né? Muitas vezes em edificações das mais simples, né? Em habitações unifamiliares, obviamente pelas mais diversas razões, quando se usa chama aberta, quando se esquece fogões, ou quando se tinha problemas com explosões de gás que depois resultavam em incêndios. Tem N razões dessas aqui que muitas vezes nenhuma dessas edificações passaria por um projeto de segurança contra incêndio, mas a gente tem um padrãozinho lá que é incômodo e que traz esse conjunto de mortes ali falada pelo Krukowski, e alguns casos um pouco mais graves, né? Mas que felizmente, sob o ponto de vista de prevenção, eles não foram tão críticos, né? O Cacique, o Shopping Total foram incêndios grandes, mas que a gente não teve vítimas, né? Ou seja, a gente de alguma forma se sentiu confortável dizendo, olha, a gente está perdendo um pouco mais patrimônio nesses grandes incêndios do que ameaçando vidas de pessoas. E por isso a gente não se propõe em harmonizar um pouco, a coisa foi nascendo meio, né, trôpega aí. As normas de segurança contra incêndio no Brasil eram muito escassas, pouco articuladas, não tinha um corpo normativo adequado para guiar um bom profissional. A gente tinha leis estaduais e municipais que eram segmentadas, incompletas, muitas vezes mal escritas, né? Até porque eram muitas vezes cópias umas das outras, a gente sabe disso, né? O Eduardo foi um orientando que eu tive junto com o João Paulo, fez uma trajetória das leis e regulamentos, e a gente nota que a gente muitas vezes copiava até com os mesmos erros de outros estados, isso não é nada bom, né? As instituições técnicas, principalmente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, nos ajudaram um pouquinho, né? E acho que é interessante. E os códigos de edificações muitas vezes nem conversavam com nada disso daqui. Tu tinha que, de repente, estar atendendo o código de um lado ou a lei e ninguém sabia direito o que fazer. E isso é ótimo para os nossos primos advogados, né? Porque isso dá causas enormes que ficam horas no tribunal, gastando muitas horas de advogados, e a gente vai estar sempre errado por alguma razão, né? Quando a gente tem esse tipo de panorama, né? Eu, na época, fiz uma brincadeira
uma brincadeira, né? Fiz um levantamento sobre o que a gente tinha lá, né? Se eu digitasse da BNT, né? De segurança contra incêndio e edificações, e a gente tinha muito pouca coisa. Basicamente isso daqui é que afetava edificações. Tinha um pequeno dossiê técnico, né, feito pela BNT, que tinha 5 ou 6 normas e algumas normas de subsistemas aí sim já mais específicas, mas era muito pouco. Se eu quisesse ser o excelente em segurança contra incêndio alguns anos atrás, baseado no que tinha de disponibilidade de conhecimento aí no mercado brasileiro, ia ser muito difícil. Ou eu aprendia por mim mesmo, ou eu não tinha fontes de informação muito adequadas para isso, né? Aí a gente chega de novo na Boate Kiss, e aí a gente percebe que aquela sensação de segurança era bem falha, né? Ou seja, porque o caso da Boate Kiss, ele é, como disse o Krukowski, completamente traumático, né? Eu não vou aqui me deter em relação a ele, mas a gente tem de todos os erros possíveis nessa questão. Está tudo num relatório lá feito pelo CREA, né, o que foi a nossa impressão de cada um desses itens, mas talvez o mais importante era que todo mundo tinha algum grau de culpa, né? Os envolvidos que estão respondendo por isso, mas também a gente tinha problemas normativos, os fabricantes não tinham nenhum tipo de compromisso com o tipo de material que está sendo colocado no mercado, a administração pública não fazia um financiamento adequado, não respeitava a demanda pelo RT, o ensino, a fiscalização dos bombeiros, a fiscalização profissional, a sociedade estava meio adormecida, todo mundo tinha a sua parcela de culpa. Ninguém podia dizer, olha, eu fiz minha parte. Isso é super importante, porque isso nos coloca na missão de que todos nós mudemos em relação a isso. Eu acho que é isso que a gente vem fazendo nos últimos anos. E talvez o que eu queira fazer agora no restante da apresentação é, tá, e aí? O que aconteceu nesse cenário pós-KISS? Como é que a gente avançou em uma série dessas questões? Como é que estão as normas, o projeto, o comportamento de materiais, as pesquisas, o ensino, as leis? Vamos dar uma pequena recorrida no que a gente andou fazendo nesses últimos 6 anos, onde é que a gente foi mais positivo e onde é que a gente está atrasado. Leis. A gente criou a Lei KISS aqui, com todos os seus defeitos. Ela foi um exemplo para o país. Tinha um fator simbólico, sim, né, que acelerou um pouquinho aquele final da lei. Tinha o problema da gente não ter cultura para muitas das coisas que estavam na lei. A gente quase que botou o bode da sala em algumas das coisas, né, sabendo um pouco disso, né? Mas era necessário, porque a gente tinha um regramento anterior que nem carga de incêndio considerava, e isso era completamente diferente do que era uma boa prática internacional que a gente conseguia sentir. E a gente começou depois com as resoluções técnicas, algumas muito boas, outras que vão precisar desse fluxo continuado. Nós não somos perfeitos, né? A gente não vai acertar em todas as resoluções da primeira vez. Acertar o nível adequado de balanço entre prevenção e custo é uma coisa delicada. A gente tem que muitas vezes testar certas coisas, voltar até elas. Eu acho que não tem nenhum problema a gente revisitar o que a gente não pode. 10, 15 anos, uma resolução que a gente sabe que está errada, como a gente tem, por exemplo, nas marquises, né, na qual a gente sabe que ela especifica que a gente tem que fazer prova de carga numa marquise no qual a gente tem a dúvida, o que é um absurdo técnico completo. Se tu tem dúvida, a última coisa que tu quer fazer é botar peso em cima daquela prova de carga. E a gente não mudou isso ainda. E vejam que, sob o ponto de vista técnico, a gente sabe, né? Agora, o problema é que a gente tem um direito romano. E o direito romano, ele é estrutural, ao contrário da common law inglesa, que é uma lei que vem dos costumes. Então o bom senso não entra no direito romano, realmente é difícil. E aí a gente diz, então, mas eu não fiz a prova de carga, mas eu não deveria ter feito. E aí eu vou ter que ir lá junto com o Krukowski, um monte de gente dizer, o cara não devia ter feito e ele estava certo, parem de cobrar desse cara. Então é bom que a gente mantenha normas e leis adequadas. A gente muitas vezes não presta atenção para isso, mas isso é um revólver engatilhado que muitas vezes vai acabar disparando na pior hora possível em relação a algumas coisas, né? Então é um esforço que a gente deve fazer, participar de comitê de norma. Não é fácil, né? A gente sabe disso, mas é fundamental que o meio técnico esteja representado, né, nesse tipo de ambiente. Opa! Aí a gente vai para uma repercussão nacional e tem a lei nacional, né, que também, né, balanceia, é muito inspirada aqui na Lei KISS. Em alguns aspectos ela se concentra nos locais de grande aglomeração de pessoas, né, no sentido de, olha, eu vou ter mais risco quando eu tenho muita gente, então assim, né, se for morrer 1 ou 2, tudo bem, né, mas se for morrer 100, isso vai me dar muito mais repercussão, né, e no fundo é um cálculo social até, por mais que ele seja pragmático, ele é real. Né? A gente usa isso às vezes para pontes, a gente usa isso para algumas outras questões. Eu não quero que morra muita gente. Eu estou até disposto a, talvez, socialmente aceitar 1 ou 2 mortes, mas eu não quero ter 1.000 ou 2.000 dessas. É frio, mas é factual. Isso acontece em muitos campos de conhecimento. Né? E a gente tem até algumas leis que estão paradas, mas que podem, né, a qualquer momento avançar. Essa daqui, por exemplo, de 2004, do Arnaldo Faria de Sá, estabelecia
um exercício de especialização de engenheiro de prevenção e combate a incêndio específico, que talvez seja algo que a gente tenha que voltar a discutir. Assim como a engenharia, né, de segurança do trabalho, tu precisa de um corpo de conhecimentos que tu muitas vezes não ganha dentro de uma engenharia, de uma arquitetura tradicional, para poder trabalhar na área de segurança contra incêndio. É algo que a gente vai ter que talvez pensar um pouco melhor, né, porque tem tanto conhecimento específico e multidisciplinar necessário que talvez eu tivesse que ter uma formação específica complementar para poder me considerar de fato um engenheiro de segurança contra incêndio. Isso é algo que a gente deveria talvez chamar uma discussão de volta em relação a isso, né? Normas e regulamentações. Então, de leis, a gente está ali, né, com algumas andando, ainda necessitando de algumas ajustes, mas estão indo. As normas, a gente tem agora uma nova norma super importante, que entra em vigor em 2017, não está plenamente implementada, mas é a primeira norma que fala de reação ao fogo e classificação de materiais. Ela é extremamente vital para o país. Em termos de salvar vidas, é muito mais importante essa norma do que todas as normas de resistência contra incêndio que eu tenho até agora. Todo o custo que eu tenho feito de ensaios de materiais é menos importante do que testar a reação ao fogo. A gente vai ter que começar a trabalhar. Agora, eu não posso ter a cada novo licenciamento começar a fazer teste de todos os materiais aqui. Nós vamos trabalhar isso setorialmente. E isso já está sendo discutido, né? Estava sendo discutido no Ministério das Cidades, agora está sendo recuperado no novo governo, para a gente poder ter nos PSQs, nos Programas Setoriais de Qualidade, de portas, de carpetes, disso, o pessoal já classificando todos os seus materiais para que a gente possa trabalhar com classificações prontas. Eu não imagino que eu vou iniciar um novo projeto e que eu vou mandar para o Leme, ou para o Unicinos, ou para o IPT, todos os materiais que eu vou utilizar. Eu vou ficar anos antes de conseguir sair de um projeto. Então, a gente vai ter que trabalhar isso setorialmente, né? Não caso a caso, não episodicamente, né? E já tem algumas iniciativas nesse sentido, a gente vai ter que apoiar muito e participar para que a gente possa gerar o máximo de conhecimento o mais rápido possível em relação a isso, né? As normas de subsistemas tem algumas coisas já bem regulamentadas, né? A gente trabalhou sprinklers e outras coisas. Tem alguns subsistemas que ainda falta alguma coisa de normalização. Um outro, né, missão importante que eu acho que o SENGE pode trabalhar junto com o CREA, junto com as universidades, é fazer uma boa revisão do quadro de normas que a gente tem, o que a gente deveria ter como uma rota normativa aí que a gente deveria estar entregando. A IBNT certamente receberia muito bem, talvez o Rio Grande do Sul, com o número de profissionais que tem dessa área, podia ser um dos líderes de criar os novos comitês, junto com o CB24, para a gente poder resolver alguns dos gaps normativos que a gente tem. Tem alguma coisa de harmonização e atualização de regulamentações, ITs, RTs, ou seja o quê. Tem essa discussão com São Paulo, né? Eu acho que o problema todo é que a gente botou dentro das ITs e RTs muita coisa que deveria estar em norma. O que é conhecimento técnico deveria estar em norma técnica, não nas RTs. As RTs deveriam ser, sim, locais, porque elas estabelecem o meu nível de gestão de risco que eu quero fazer em Porto Alegre, que pode ser diferente de São Paulo e que pode ter características de construtivas e culturais diferentes aqui e ali. O problema é que estão nas RTs e nas ITs coisas que deveriam ser mais técnicas, que deveriam estar já em corpos de normas. As ETs e RTs acabam sendo suplementares ao fato de que a gente tem gaps normativos importantes, né? Então isso a gente vai ter que talvez em algum momento equalizar um pouco melhor, né, Krukowski, para a gente poder fazer, e a norma tem que ser a mesma para todo o país, obviamente, porque eu não quero cruzar ali, né, ou seja, uma Mampituba e ter que começar a reaprender tudo de segurança contra incêndio, porque eu tenho tantas RTs localizadas ali que eu tenho um outro tipo de campo de conhecimento do que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul. Pesquisa ainda precisa ser reforçada. A gente tem alguns núcleos em torno do país, né? São quase os mesmos. O João aí, que é o maior especialista em prospectar talentos na área, tem me falado de um pessoal novo agora no Ceará, né? Onde mais que agora tem em Brasília, parece que tem alguém de novo, não? Mas a gente tem ainda pouca gente, e isso é um estímulo aos jovens que estão aí na sala, né? A gente vai precisar de mais gente, até porque alguns de nós estamos ficando velhinhos, né? Então, assim como a gente recebeu a chama de alguns grandes nomes que estão aqui na sala, a gente vai ter que passar essa chama adiante, né, e multiplicar um pouco mais. Acho que é uma área bem legal. Que bom que a gente, pelo menos na URGS, tem tido ali uma nova geração que tem se interessado pelo tema, muito, né, função da própria disciplina da Ângela, que tem sido muito bem dada lá dentro da URGS, né? A gente tem algumas coisas interessantes de um certo avanço na colaboração. A gente tem, né, alguns acordos, ou pelo menos trocas de informações importantes com a Universidade de Coimbra, com o LENEC, graças ao João. Tem a rede Cibratec, que une laboratórios de ensaio, né, da norma de desempenho de todo o país.
e a Unicinos e a URGS são os mais importantes na área de segurança contra incêndio. Tem o envolvimento de alguns novos grupos de pesquisa, o pessoal de Santa Maria está trabalhando com a gente para a gente fazer um grupo integrado, né? URGS, Santa Maria, a gente já discutiu também colocar a Unicinos aqui junto. A gente é tão poucos que não tem como competir, a gente tem que colaborar, tem muita coisa para ser feita e pouca gente para fazer. Então eu acho que quanto mais a gente conseguir estabelecer parcerias, mais rapidamente a gente pode fazer o tema de casa. E até outros pesquisadores de outras áreas, como o Carlos Ferreira lá, né, que é tradicionalmente da URGS, da área de laboratório de polímeros, já começou a estudar tintas intumescentes, e isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente está falando de coisas super multidisciplinares, mecânica, materiais, a gente precisa ter gente de outras formações, além de engenharia civil e arquitetura, porque senão a gente não vai suprir todos os conhecimentos que se precisa para fazer uma boa engenharia de segurança contra incêndio. Ensino é uma dorzinha, né? A gente teve ali a aprovação da determinação legal a 13245, está aí o número agora, né, de 2017, que estabelecia, né, que era obrigatório tópicos de segurança contra incêndio em todos os cursos de engenharia e arquitetura e dava 6 meses aí para a gente se adaptar. Infelizmente, na maior parte das vezes foram feitas umas adaptações assim meio que para, né, ou seja, para gringo ver, né? Ou seja, e isso eu não estou falando do João Paulo, que ele já é da casa, né? A gente fez algumas coisas que era só para cumprir a norma, né? E a gente não fez assim o espírito da lei, que era de fato dar uma boa formação. Acho que isso tem que ser discutido, né? Porque assim, se eu quiser dar uma boa formação em gestão de riscos, em engenharia de segurança contra incêndio, em fundações, em tudo para um engenheiro, eu vou passar 7, 8 anos dentro da faculdade. Então a gente tem que dar alguma noção geral, a gente precisa ter isso, mas eu ainda acho que talvez o melhor caminho seja a gente ter uma formação específica para essa área que é tão multidisciplinar, né? Eu defenderia muito isso. A gente não... Eu acho que tem muito engenheiro arquiteto que, se eu der para ele e disser, faz esse PPCI aqui, ele vai fazer um trabalho pior do que muitos bombeiros. Eu tenho certeza disso, porque eu já vi isso acontecer. Né? Não é só ser engenheiro arquiteto que automaticamente dá para o cara um bom desempenho nisso. Infelizmente, no país, a gente pouco sabe falar não e não sei. As pessoas que não deveriam estar fazendo porque não sabem aquilo, acham que podem fazer simplesmente porque legalmente podem fazer. Eu acho que a questão da ética tem que ser mais importante do que a questão legal nesse sentido. Eu tenho que me sentir capacitado, eu tenho que ter buscado essa capacitação. Né? Simplesmente porque a lei me diz que eu posso fazer, não significa que eu seja bom naquilo que eu estou fazendo. Né? E isso é algo que sim merece sim, uma reflexão interessante entre todos nós. E tem que separar o joio do trigo nesse sentido. Felizmente, né, nesse sentido positivo, a gente começa a ter alguns locais para o pessoal que quer buscar uma especialização maior. A URGS já está oferecendo, a Unicino já estava oferecendo há alguns anos, e a gente vem discutindo aí, espero que a gente consiga botar de pé uma ação nacional ali, né, também em parceria com o João e com o Coimbra, que eu acho que seria super importante para o país. Além das pesquisas, a gente tem que fazer extensão, né? E acho que o projeto que a Ângela apresentou aqui, de levar a prevenção para as escolas, é super importante, né? A gente tem que criar cultura, a gente tem que fazer as pessoas experimentarem a questão sobre incêndio, a questão dos simulados, né? Porque o simulado é a coisa mais chata de fazer do mundo, né? Eu estava numa universidade inglesa fazendo meu doutorado, e aí eles faziam simulado, sei lá, uma vez a cada 15 dias lá. E aí tocava aquela maldita sirene, eu estava trabalhando no meio. As primeiras vezes eu saía, algumas vezes eu me escondi na sala e digo, tá, eu já sei que não está pegando fogo, entendeu? Eu sei que é só vocês querendo me tirar desse prédio. Eu estou fazendo uma coisa importante, me deixem ficar aqui dentro. E eu ficava bem quietinho lá dentro, né? Dentro da sala, e não saía, né? O que é completamente o incorreto a se fazer. Mas é a cultura da gente, né? Agora, o simulado é interessante por quê? Porque mesmo que não faça todos eles, ele vai incutindo na tua cabeça onde é que está a rota de saída, como é que tu tem que se comportar. Isso fica meio lá nos teus circuitos neurais. Na hora da emergência, tu não vai hesitar. Então o simulado tem esse efeito do treinamento quase que automático de como fazer alguma coisa. Né? Ele te impede que tu seja... Para onde eu vou? E corre para o lado errado. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que exercitar muito mais no Brasil, sob o ponto de vista, né, dos locais de grande concentração. A gente fez um simulado, acompanhou um simulado junto com os bombeiros lá no CAF, naquela época que a coisa estava mais quente, e aí tem alguns dados bem interessantes. Esse é um simulado feito lá na Escola de Engenharia. Esse era o teórico que a gente imaginava de tempo, esse foi o real, né? Então a gente aí tinha ali uma diferença de uns
7 minutos, foi até menos do que eu imaginei, porque as pessoas nunca tinham sido treinadas, a gente não tinha necessariamente um comportamento, né? Claro que esse é um daqueles simulados em que tu avisa que vai ter o simulado, né? Porque eu não queria também ninguém caindo, porque a minha escada é muito ruim, eu tenho que trocar aquela escada. Se fosse no desespero, eu ia acabar derrubando alguém do 7º andar, ia ser pior do que fazer o simulado, né? Mas a gente nota que, bom, é ruim em relação ao teórico, não é tão ruim quanto eu achei que ia dar. Eu achei que ia dar tipo 40 minutos até a gente tirar todo mundo de dentro lá da engenharia nova da escola. Mas a gente tem que começar a medir essas coisas, porque a gente começa a ter uma certa sensibilidade em relação a essas questões. Tem coisas que a gente precisa observar na prática, inclusive para projetar. Isso é uma coisa super importante. Projetar o que a gente nunca experimentou é uma coisa meio difícil, porque fica tudo um pouco meio simbólico, né? Parece que tudo vai funcionar bem. E quando tu começa a experimentar na prática, tu começa a ter uma sensação de, cara, o que vai acontecer de fato? Onde é que está o meu bom senso? Como é que eu tenho bom senso? Vendo as coisas acontecerem. Né? Então, participar dessas coisas é algo que a gente tem que estimular cada vez mais as pessoas a vivenciarem esse tipo de coisa. Tem coisas muito interessantes que a gente fez dentro do GRID, do Grupo de Gestão de Riscos de Desastres. A gente trabalhou muito com mobilização comunitária. Como é que a gente chega na comunidade, como é que a gente desperta as pessoas para certos riscos que elas não enxergam. E a gente fez um exercício lá no Rio, com vários aspectos, e um deles era a segurança contra incêndio. E a gente pegou o olhar da comunidade e começou a pedir para eles, depois da gente conversar um pouquinho, eles identificarem o que estava errado na comunidade deles. E foi lindo ver eles trazendo as fotos, dizendo, isso aqui a gente não pode fazer mais. Aqui tem umas vielas que as pessoas não conseguem sair. Né? Aqui tem um problema de um poste dentro da minha casa. Aqui eu estou tendo uma sobrecarga. E aí as pessoas começam não a serem fiscalizadas, mas a se fiscalizarem, a notar o que elas estão fazendo de errado. Eu acho que isso tem um certo poder, dá trabalho pra caramba. Tu tem que ir lá, passar algumas sessões, né, construir o conhecimento junto com as pessoas. Mas o efeito que a gente tem é mais permanente do que eu simplesmente chegar lá e dizer assim, isso aqui tá errado, tá errado, tá aqui tua multa, pague isso. Né? Se a gente não conseguir construir cultura, a gente vai ser sempre o cara que está invadindo aquele espaço e sendo chato, né, em relação a isso. A gente fez alguma coisa aqui também na Vila dos Pescadores, no bairro Assunção, que foi bem bacana, assim. São exercícios legais da gente daqui a pouco promover mais e começar a conviver juntos em relação a isso. Inspirado por uma visita a Coimbra lá, eu peguei das minhas orientandas e disse, vamos fazer então um mapeamento de riscos lá, né, de uma das quadras da Andradas, né, da Rua da Praia. Né? A Renata Luciana, né, ela foi lá, ficou um tempo com o João, aprendeu como é que eles faziam lá em Coimbra, e aí ela veio aqui para fazer, e aí está aqui, o risco é alto em toda a Rua da Praia, né? Ou seja, porque são todos prédios históricos, a gente não tinha nenhum tipo de norma. Se eu pegar as condições, a gente tem tipo vermelho, 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 laranja, vermelho, 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 né? Então a gente tem muita... e a gente não vai simplesmente destruir todos esses prédios ou gastar fortunas. O que a gente vai ter que fazer é medidas mitigatórias, bom senso, como é que eu vou trabalhar cada uma dessas coisas, treino as pessoas, como é que eu vou compensando para mim poder fazer gestão de risco. Eu não vou anular esse risco. Isso aí já está lá, né? Está consolidado. Agora eu posso talvez tomar algumas ações para poder conviver melhor com esse risco. E isso demanda conhecimento, isso demanda equilíbrio, isso demanda bom senso, né, Krukowski? Comportamento de materiais. A gente vai ter que avançar muito em relação a isso. Felizmente, estamos começando a ter estrutura laboratorial para fazer isso. Algumas coisas vão ter que ser... esse é o que tem na norma europeia. É uma coisa similar que foi colocada aqui na nossa norma, né, de classificação de materiais mais e menos adequados ali, assim como classificações de construções de edifícios em relação à sua suscetibilidade a incêndio. Nós precisamos de um equipamento como esse. É o sonho do Cajati, lá de Brasília. Nós precisamos ter um bom conicalorímetro para a gente poder começar a medir radiações, comportamento ao fogo de alguns dos nossos materiais. Né? A gente precisaria ter... Esse é um equipamento caro, né? Pode sair uns 500 mil reais, alguma coisa assim, né? Até de ponta, assim. Mais. Né? Já R$1 milhão. Não é simples para ninguém fazer um investimento. E mais do que isso, trancar isso dentro de uma universidade não faria muito sentido. Mas é algo que a gente, como coletivo, deveria pensar em fazer e começar a ajudar, inclusive, na caracterização dos materiais. Tá? Algumas coisas a gente já resolveu, já falei sobre concreto, né? A gente estudou muito explosive spalling ali, mostrou que na realidade ele acontece pouco, não se preocupem, né? A não ser que vocês coloquem fogo numa obra recém-terminada e ainda muito úmida, nada vai acontecer. Vai acontecer sim em túneis, mas já tem solução para isso. Nós estudamos alvenaria, ela se comporta super bem, né? Em muitos aspectos. A gente tinha algum medo da questão do desplacamento,
porque a gente, alguns incêndios reais, observou uma das faces que estava para o fogo querer deformar mais, né, dilatar, e a outra face estava mais fria, e isso gerava um abaulamento ali, que podia gerar uma tensão de cortante ali, e perder. Que, obviamente, se esse bloco, aqui a gente está vendo, todos eles são blocos, né, não estruturais, mas se isso acontecesse também numa alvenaria estrutural, aí a gente estava numa situação muito delicada. Então foi algo que a gente foi pesquisar. A gente já tem a primeira tese e os resultados são um pouco melhores do que a gente tinha medo que fossem, né, porque o próprio peso e outras condições que acontecem quando está sob carregamento, além do próprio efeito do revestimento em relação a isso, ajudam a atenuar bastante. A gente não conseguiu nem provocar isso em laboratório quando a gente foi testar junto com a Júlia, e estamos ainda aprendendo sobre isso, mas pelo menos os primeiros sinais são bem positivos em relação a isso. Aqui tem alguns ensaios que são feitos com diferentes tipos de blocos, etc., e algumas comparações, né? Ou seja, a alvenaria e o tijolo maciço ainda são muito melhores em termos de aquecer mais lentamente do que o concreto, né? Em relação a algumas coisas, né? Alguns outros blocos, tá? Olha aqui que depois de um certo tempo, a temperatura nesse ponto 4 aqui, o cerâmico preenchido com areia realmente funciona, só que é um pavor, né? Imagina tu preencher tudo com areia, o peso que tu está gerando, o fato de que se tu furar a parede vai sair areia de dentro daqueles troços. É uma solução que realmente é eficaz, mas ela é logisticamente e estruturalmente estúpida, né? Então vamos pensar em outras formas de resolver esse mesmo fato, que não seja enchendo blocos com areia. Felizmente os nossos fabricantes, a Pauluse, o pessoal lá de São Paulo da City, já trabalharam em ter blocos muito melhores que atendem às nossas normas de desempenho aqui, tá? Outra coisa que a gente vai ter que estudar é muito elementos mistos, né? Isso aí é uma agenda mundial ali. Na Inglaterra se trabalha muito com essas vigas aqui já com vazios para a gente poder reduzir pesos e etc, né? E colocar o material onde eu mais preciso dele, e isso em termos de fogo pode ser um pouco mais complicado. Aqui no Brasil a gente tem pouco esse tipo de solução, mas tem outras soluções de projeto que a gente usa bastante no Brasil e que a gente vai ter que revisar, né? As lajes nervuradas têm tido algum problema, né? Em São Paulo muitos projetos com lajes nervuradas acabam não passando, precisam de proteção especial em relação a isso, e as fachadas ventiladas também pode ser um problema, né? Porque se eu fizer uma câmara ali de propagação entre os dois elementos, né, entre o substrato e o meu revestimento, eu posso ter ali uma propagação muito rápida, violenta e que pode ser complicada. E mais do que isso, eu posso atacar até os elementos de sustentação e começar a cair com essas fachadas ventiladas. Tem um monte de problemas. É uma das áreas que a gente vai ter que estudar e regrar de forma adequada antes que a gente tenha algum grande acidente com isso. Nós temos que estudar melhor as soluções de compartimentação. Isso aqui foi uma dissertação do Eduardo Estevam. A gente pegou simulação numérica, termografia e pegou, né, filmagem do que era, o que seria 3 andares de um edifício, né, com o nosso regramento atual de paramento ali, né, horizontal. E a gente estudou como é que a gente deslocava a chama ou não, né, e que efeito isso teria na possibilidade de estourar o vidro da parte de cima e começar a fazer a propagação vertical. E efetivamente, né, mostramos que o regramento que a gente tem aqui ajuda bastante, né, ele afasta a chama, como a gente pode observar tanto na simulação numérica, quanto na termografia, quanto na imagem. Tá? E ao afastar a chama, eu não consigo estourar esse vidro de cima. Cai ali 300 graus ali de temperatura, o que eu estaria submetendo no meu vidro, e isso poderia ter uma diferença importante em termos de propagação. Mas eu tenho outras coisas, né? Este elemento aqui, que sofre todo o calor aqui, vai ficar deteriorado. Então talvez teria que ter um sistema de poder trocar esse elemento depois do incêndio, né? Seria interessante ter uma solução arquitetônica que me permitisse já ter um elemento que não fosse rigidamente fixado ali, senão eu vou ter que demolir e trocar esse elemento depois do incêndio. Aliás, compartimentação talvez seja uma das áreas que a gente tem que mais estudar, porque tem coisas que começam a nos surpreender muito em compartimentação. A gente não só tem soluções mais interessantes, como as cortinas, que a gente tem que começar a estudar um pouco melhor aqui no Brasil, trazer um pouco mais. Eu vi isso muito na China, né? São soluções super interessantes para espaços grandes, shoppings e etc. Como no caso do Shopping Total, a compartimentação falhar fez com que o incêndio tivesse muito menos repercussão e menos risco para as pessoas do que se ela tivesse funcionado, né? Eu estourei as lajes e fiz uma lareira de canto lá no Shopping Total, então toda a fumaça, todo o calor subiu, e é como se eu tivesse, né, uma lareirinha na minha sala lá que aquece, mas que não propaga, nem me manda muito, né, muita fumaça para dentro do coisa. Então, talvez, em alguns casos, a gente tenha que discutir até a possibilidade de ter
alguns locais em que a compartimentação de propósito falhe para mim poder tirar a fumaça, né, não só mecanicamente, mas também, né, como uma solução passiva em relação a isso. É o que a gente teria que estudar um pouco melhor. Controle de fumaça é vital, né? Ou seja, por favor, aprendam, usem. É o que talvez mais salve vidas se a gente implementar bem, né, em relação a isso. Proteção passiva já tem algumas soluções bem interessantes sendo criadas, inclusive soluções agora já aqui do Rio Grande do Sul mesmo, né, sobre tintas intumescentes. É bem bacana que a gente consiga desenvolver mais tecnologia em relação a isso. Em termos de ensaios, né, a gente tem hoje uma estrutura legal. Aqui é a Unicinos, aqui é a URGS, aqui é o IPT. Né, a gente começa a ter alguns locais no país em que tu pode fazer esses ensaios. São importantes, né, a gente quer executar alguns deles, mas acho que a gente faz ensaio demais em alguns casos. Né? Tem coisas que a gente deveria estar trabalhando mais reação e tem coisas que a gente tem que ter um banco de dados de ensaios. Ensaio é muito caro. Eu deveria reservar meus ensaios para as coisas que realmente eu quero resolver de maneira mais estrutural. Né? E a gente precisa começar a testar também outras coisas que, às vezes, em alguns incêndios vão ser mais importantes, né? As portas corta-fogos, ou, eventualmente, as lajes, como a gente viu agora no incêndio da Polícia Rodoviária Federal. O pior foi laje, né? O efeito laje é um dos piores, como foi no Shopping Total, e a gente está investigando já na Polícia Rodoviária Federal, até porque a gente tinha envolvimento com a Polícia Rodoviária Federal para adaptar aquele prédio que era do Banco do Brasil para a Polícia Rodoviária Federal, inclusive na licitação, que estava para ir ao ar no dia que pegou fogo, tinha toda uma readaptação para a segurança contra incêndio daquele prédio, né? Que demandava uma série de obras e tal, não sei o que lá. E ele acabou pegando fogo antes disso. Né? Modelagem computacional. Já que a gente não vai fazer tanto ensaio, é importante que a gente possa modelar computacionalmente. Isso tem muito menos custo. A gente tem que aprender a fazer isso bem. Não é fácil. Né? Eu tive uma mestranda só que teve coragem de fazer isso. E a gente passou meses. Ela passou 6 meses ajustando para a gente reproduzir o incêndio do shopping total. E as primeiras modelagens que eu fiz, que eram simplesmente utilizar a biblioteca que vinha junto com o software, né? Davam comportamentos de incêndio completamente diferentes do que aquele que a gente observou de fato. Então, usar a solução padrão para os nossos materiais aqui, para as nossas condições, significaria eu estar errando e muito se eu não conhecesse o incêndio real. A sorte é que eu tinha os dados do incêndio real e a gente foi ajustando alguns parâmetros, como botar os queimadores, que tipo de material que a gente colocava, como é que a gente distribuía isso, e a gente conseguiu finalmente reproduzir o que a gente observou no incêndio real. Né? Mas isso demorou 6 meses. Então, assim, ó, cuidado com as soluções mágicas. É que nem software estrutural, né? Shit in, shit out, né? Se eu entrar com bobagem, ele me entrega uma bobagem, mas ele me entrega tão bem empacotada que eu até acredito na bobagem, né? Ou seja, então tem que ter uma sensibilidade. E aí eu já passo para o aprendizado. Nós temos que aproveitar cada oportunidade de incêndios reais para aprender, para investigar, para tirar o máximo possível, para que a gente tenha mais chance de não repetir esse tipo de casos, né? Então, assim, ó, estudar os casos reais, isso aqui são simulações que a gente fez do Shopping Total. No final a gente conseguiu simular todos os efeitos, o efeito ali do paramento que a gente tinha ali, né, das próprias divisórias, o efeito que a gente tinha do mezanino metálico, o efeito de... A gente teve que criar um mecanismo dentro do FDS para estourar as lajes, né? Porque senão ela mantinha a compartimentação, e aí eu tinha um incêndio que ia lá rapidamente levando fumaça para o cinema, né, em um tempo muito diferente do que aquele que a gente sabia. Então a gente teve que criar um mecanismo com uma certa temperatura para estourar a laje e criar o efeito chaminé. Tudo isso são coisas que o software nunca pensou em considerar, né, no sentido, né, tradicional que ele estava lá. Mas tem ferramentas muito poderosas e mais, como vocês viram naquela imagem lá do Eduardo, a simulação computacional em termos de mecânica dos fluidos está muito bem resolvida. A imagem que a gente tinha e a chama real eram quase idênticas em termos de comportamento numérico, né? A gente consegue simular a mecânica dos fluidos efetivamente de uma maneira muito legal. O problema é os parâmetros de entrada. Como é que a gente estabelece esses parâmetros do que tem nas nossas construções? E uma outra experiência super bacana que a gente teve, que eu acho que a gente deveria ter mais algumas, é botar fogo em coisas reais. Né? Não só a gente aprende muito, como é super divertido, né, fazer um incêndio em que a gente está controlando o incêndio. Né? Então aqui a gente fez, né, numa habitação de interesse social, que estava com um sistema construtivo novo. A gente disse, testar isso em laboratório é completamente artificial. Não tem como eu
entender as interações desse tipo de sistema estrutural, que eram paredes metálicas, etc., fazendo um ensaio de laboratório de uma parede. Eu nunca vou entender o que vai acontecer na casa de fato. A única maneira que a gente tem de entender é: vamos construir um protótipo e vamos botar fogo nesse protótipo e vamos monitorar de tudo quanto é jeito possível. Então a gente fez todo um monitoramento ali em que a gente fazia extrações de gases, em que a gente fazia termografia, em que a gente fazia controles, né, do desempenho. Aqui tem o pior efeito que a gente teve. Ela tinha umas telhas mistas aqui, que tinham eram essas telhas, né, metálicas com um elemento de poliuretano no meio. E o que aconteceu? Quando começou a pegar fogo dentro, claro, a face metálica inferior ela é muito fininha, rapidamente eu transmito esse calor para o poliuretano e ele começa a vaporizar. Então fica um gás extremamente volátil, mas que está contido entre as duas telhas, né? Ele estava lá aquecido, ele estava entre as duas telhas. O problema é, por essa janela saiu uma chama e como eu não tinha nenhum paramento aqui que impedisse esse gás de entrar em contato, a chama da janela botou fogo no gás por dentro das telhas e aí eu tive um flashover violentíssimo ali, muito rápido, porque eu tinha todo aquele conjunto de gás na telha mista. Quando que eu vou aprender isso num ensaio em laboratório? Nunca! Eu nunca ia perceber essa vulnerabilidade que tinha ali se eu não tivesse testado isso em condição real, né? A gente simulou tudo, né? Tinham câmeras lá dentro que a gente perdeu, né? Com vidro refratário para tentar fazer com que elas durassem um pouco mais. Tinham móveis reais que a gente comprou lá dentro, né? Para simular efetivamente o que seria esse incêndio. A gente deixou uma ventilação da janela aberta, né? Tentando mais ou menos mostrar o que seria a ventilação típica disso aí. A gente não tinha muitas casas para queimar, uma de janela fechada, uma de janela aberta, totalmente aberta, né? Tinha que escolher uma única situação. A gente tentou convencer o cliente a fazer isso, mas ele disse: não, chega, eu te dou uma para brincar, agora 5 ou 6 não, né? Já está exagerando, né? E a gente tinha então todas essas tomadas de ar ali e a gente colocou um manequim e a tomada de ar ficava bem onde seria a boca do manequim, né? Isso aqui é uma câmera já vendo os vários ambientes ali. A gente tinha bombeiros apoiando esse negócio, obviamente, né? E a gente tinha toda uma equipe lá com máscaras e etc. que faziam as posições dos termógrafos aqui que ficavam mais perto da casa. Então, a gente tem aqui, né, o incêndio já pegando, a gente começou ele no sofá, como se fosse uma vela caindo. A gente vê aqui as cortinas, como são elementos, né, de novo, que tem pouca reação ao fogo. A gente observa qual é que é a deformação que acaba acontecendo. Ele tinha um elemento de tração aqui, então deforma o metal para fora, né? E a gente observa que o termógrafo também é super legal para a gente poder capturar quais são as temperaturas e ele mostra bastante, né? Ou seja, eu daqui estou enxergando exatamente o que é a imagem real em relação a isso. Uma das coisas mais impressionantes é que a gente vinha fazendo a coleta de gases internos. Esse é o teor de oxigênio, né, normal lá, né, na primeira coleta. Começa o incêndio ali, eu tenho uma primeira consumo de oxigênio. Né, eu estouro alguns dos vidros e volta um pouquinho o oxigênio e depois ele consome em na nona coleta, que seriam 9 minutos, a gente tinha já nenhum oxigênio. Então o tempo que eu tinha para escapar dessa casa era em torno de 9 minutos. É muito rápido, né, com os materiais que a gente está utilizando agora e a reação ao fogo que eles têm. Eu lembro de um vídeo trazido pelo Brasília, pelo Jorge Cajati, que mostrava um estudo feito nos Estados Unidos com materiais da década de 50. Levava horas para a gente poder conflagrar completamente. Aqui a gente em 9 minutos está com completamente o ambiente contaminado por CO2. E aqui está, né, o contrário de dióxido de carbono. A gente observa que a partir do 8º minuto ele dispara, né? Então a pessoa também aqui, né, se não tivesse acordado, aqui ela já não acordaria mais, né? Em relação a isso. Então é importantíssimo e reação ao fogo é mais importante que resistência. Resistência, a casa durou lá quase 40 minutos, mas em 8 tinha morrido quem estava lá dentro. Então não adiantava preservar o patrimônio se estão morrendo as pessoas lá dentro, né? Uma coisa legal, né? Eu botei uma carinha verde, a gente está com instâncias de articulação cada vez melhores. A Albrace é uma grande, né, instância que começou a reunir as pessoas e está gerando aí muito conhecimento. A Sociedade Brasileira de Sprinklers e outras sociedades estão surgindo aí, né, de profissionais da área. E eu botei o encontro do Rio Grande do Sul aqui, esperando que ele seja uma série e que ele seja, né, um momento que a gente possa dividir e trazer cada vez mais conhecimento e que mais pessoas estejam aqui em cima apresentando casos, né, não só as velhas caras de sempre ali, mas eu quero ver a juventude aqui mostrando coisas legais que vocês estão fazendo, tá? Para finalizar, eu acho que a gente vai ter que discutir
um campo de conhecimento chamado engenharia de segurança contra incêndio e pânico. Existe a segurança, existe a engenharia de segurança contra incêndio e pânico, né? Se a gente não trabalhar que corpo de engenharia é esse, que conhecimentos de engenharia ele compreende, ele não é engenharia civil pura e simples, ele não é arquitetura pura e simples, ele não é engenharia mecânica pura e simples, ele não é engenharia química pura e simples. Ele tem um pouquinho de cada uma dessas, né? E a gente talvez tenha que discutir essa formação de engenharia de segurança contra incêndio de fato. E com essas duas missões, né? Preservar vidas, e a gente tem que melhorar um pouco esse balanço, e proteger o patrimônio através de um bom projeto aí sim de segurança contra incêndio. E aí tem que escolher socialmente que projetos tem que ter responsáveis, tem que ser mais complexos, que projetos podem ser um pouco mais simples, e eu vou aceitar esses riscos, porque eu talvez tenha que fazer um trade-off dentro da minha condição socioeconômica de cada uma das cidades que estão afetadas a isso. E aqui tem uma figura que eu sempre gosto de mostrar, né? Quantas coisas, né? Desde legislação, estatísticas, treinamentos, credenciamentos, tem tanta coisa para a gente botar dentro desse pacote de engenharia de segurança contra incêndio, que eu acho que é muito difícil que a gente consiga fazer isso, mesmo que a gente tenha uma disciplina dedicada dentro de cada curso de engenharia e arquitetura. Eu acho que é preciso ter uma disciplina dedicada, porque todos os profissionais vão ter algum contato com isso, mas os caras para projeto, eu acho que tem que ter uma formação mais pesada em relação à segurança contra incêndio. Eu penso num projeto, eu estou pensando em iluminação, eu estou pensando em instalações hidráulicas, eu estou pensando em estruturas, eu estou pensando em resolução das questões de segurança contra incêndio arquitetônicas. Ou seja, eu preciso de um profissional muito mais misto do que hoje eu tenho em relação a isso, né? Aqui tem um conteúdo aí de possíveis conhecimentos necessários, dinâmica de propagação, princípios de combate, resposta de usuários, resposta das estruturas, resposta dos materiais, avaliação e recuperação de estruturas. A gente vê que quantos campos diferentes podem estar necessários para que eu possa ter uma formação adequada dentro de segurança contra incêndio. E para fechar, então, que recomendações eu poderia deixar? Eu acho que sim, a gente vai precisar dos PPCIs, mas a gente precisa gerar uma certa harmonia entre os profissionais e o corpo de bombeiros, por isso eu gostei muito, né? Não adianta a gente se degladiar, no fundo a gente tem que estar juntos e achando o que cada um faz. Nós somos complementares muito mais do que competindo um com o outro. E os próprios proprietários têm que estar envolvidos. As licenças, né? Os proprietários, o corpo de bombeiros, as autoridades, a gente vai ter que equacionar como fazer isso, mantendo um certo gestão de risco, mas também não travando o desenvolvimento. É um equilíbrio, a gente vai ter que fazer isso da maneira mais inteligente possível. A atividade profissional, as autoridades municipais, o CREA, o Corpo de Bombeiros, vão ter que achar como é que a gente equaliza essa questão, como é que eu fiscalizo, porque eu me lembro bem dos próprios laudos de marquise, né? A gente decidiu deixar mais na mão dos profissionais, mas na primeira marquise que caiu, eu estava no jornal lá. Por que a prefeitura não fiscalizou essa marquise? Né? Ou seja, deixaram na mão de um profissional ruim fazer isso. Então a gente não pode ter as duas mensagens, né? Se a gente vai assumir como profissionais, na hora que cair, eu tenho que dizer o seguinte: esse profissional tem que ser excluído da classe e não pedir para alguém me fiscalizar. Então a gente pode até achar o ponto de equilíbrio, mas na hora que a gente achar esse ponto de equilíbrio, a gente tem que aderir ao que a gente está combinando como conjunto, né? Considerações finais. Eu preciso intensificar um pouco a fiscalização. Eu acho que tem um projeto de lei estadual de proteção contra incêndio, né, que negociado com diversos autores ali, acho que poderia ser interessante. A discussão da formação específica em engenharia de segurança contra incêndio, certificação de materiais lá com o Ministério das Cidades, tem coisas acontecendo já aqui, a normalização que eu já falei. E que eu acho que são as barreiras para a gente avançar. Porque o interesse muitas vezes depende do nível de percepção de riscos, né? A sociedade muitas vezes está meio adormecida, ela não tem nem interesse que a gente faça avanços nesse sentido, nem tem financiamento para que a gente faça avanços nesse sentido. Então a gente vai ter que manter sempre essa percepção um pouco viva para que a gente possa ter suporte para algumas das coisas que a gente precisa fazer. Tem que reconhecer o campo de atuação de segurança contra incêndio. Acho que isso é vital de alguma forma. Valorizar o mercado, e acho que o Krukowski foi muito feliz ali. Se a gente começar a achar que eu posso assinar PPCI ou projetos de segurança contra incêndio como se eu estivesse assinando ali, né, o recibo do estacionamento do meu carro, a gente nunca vai melhorar, né? A gente vai ter que valorizar e vai ter custo, e os condomínios têm que começar a se preparar, assim como vai entrar agora a norma que eu fui coordenador, que é a dispersão predial, e de novo, né, se eu fizer isso só, alguém ir lá olhar, tá bom teu prédio, e assino lá, nós estamos fazendo um desserviço à sociedade, porque nós estamos dando uma falsa sensação de que alguém está cuidando do meu prédio. Então assim, a gente vai ter que ter inclusive um trabalho junto a condomínios, a administradoras, vai ter que surgir toda uma programação financeira. Quando surgisse um condomínio, ele já tem que ter um fundo para pensar a segurança contra incêndio, pensar a inspeção predial. Se não surgir dessa forma, a gente nunca vai equilibrar esse mercado, né? E o conteúdo é multidisciplinar e a gente tem que olhar muito a norma de desempenho.
Espero ter colaborado um pouquinho com vocês, né? Era a última palestra, então eu tinha que ser mais rápido para manter a atenção de vocês, não deixar ninguém dormir entre uma piscada e outra, né? Mas parabéns mais uma vez pelo encontro. É um privilégio estar aqui, fiz todo esforço para estar aqui. Gostaria de ter estado a tarde inteira com vocês, mas tem muita coisa para fazer na cidade, né? E a gente está muito envolvido em tentar mover uma série de agendas aí. Então, mas fiquei feliz aí de poder acompanhar algumas das palestras aqui no final. Obrigado.